podcast sobre ciência em um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Elas na Ciência. Todos nós somos beneficiados por pesquisas na área da saúde. Seja para desenvolver aquele tratamento que tanto esperamos, seja para melhorar o atendimento no Sistema Único de Saúde. E é justamente nessas áreas que as cientistas de hoje do especial Elas na Ciência atuam. Neste episódio, nós vamos conhecer Rafaela Pacheco e Ana Paula Melo, duas professoras da UFPE que pesquisam e trabalham ativamente para melhorar o SUS. Rafaela Pacheco é médica de família e comunidade, professora do curso de medicina do campus do Agreste da UFPE e busca trabalhar com a visão mais humanizada da medicina. Ana Paula Melo é psicóloga e doutora em saúde pública pela Fiocruz Pernambuco. Ela é professora do curso de saúde coletiva do campus de Vitória da UFPE e as suas pesquisas envolvem gênero e sexualidade. As histórias das duas protagonistas deste episódio são um exemplo de valorização da saúde pública no nosso país. Eu sou Marília Félix, estudante de jornalismo e estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos curtos, castanhos, com cacho nas pontas e uso óculos. E eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, também trabalho aqui na UFPE. Sou uma mulher de pele clara, também tenho uma estatura mediana, tenho cabelos cacheados, castanhos, aqui na base da altura do pescoço e uso óculos. E vamos logo conferir as histórias dessas mulheres do episódio de hoje. Rafaela Pacheco sempre quis fazer algo diferente e mudar a realidade. Com o tempo, ela encontrou na medicina a oportunidade de valorizar as pessoas e compreender a situação de cada uma. Mas antes de entender como foi que a vida de Rafaela se desenhou, vamos conhecê-la? Eu sou uma adulta jovem, estou aqui falando do meu escritório de casa, né, num dia chuvoso de Recife. Eu tenho cabelos grisalhos, sou uma mulher branca, adulta jovem, cabelos grisalhos, estou usando uns óculos vermelhos e estou com uma blusa preta com bolinhas brancas. Filha de uma sertaneja com um serrano e natural do Ceará, Rafaela carrega a sua origem por onde passa. Com uma mãe pedagoga, conviveu desde sempre com a educação dentro de casa. E mesmo sem ter noção disso, acabou escolhendo ser professora antes de qualquer coisa. Isso porque quando a mãe chegou em casa com um quadro escolar na mão, Rafaela transformou o quintal em sala de aula. Ela amava ensinar outras crianças e até as bonecas viravam suas alunas. Dar aulas era a sua brincadeira favorita. Talvez uma espécie de presságio do que viria a acontecer anos mais tarde. Na hora de escolher uma profissão, ela pensou em várias opções: engenharia, odontologia, psicologia, mas, por sugestão de uma amiga, escolheu a medicina por entender que podia ter um contato mais amplo com as pessoas. Seguiu a ideia e foi estudar na Universidade de Pernambuco, a UPE. Foi como estudante de medicina que Rafaela ingressou nos movimentos estudantis, nos movimentos de luta das mulheres e na luta antimanicomial. Todas essas passagens foram ajudando a moldar sua personalidade e a direcionando para a medicina que acreditava. Eu acredito numa medicina que verdadeiramente prioriza as pessoas e não as coisas. Acredito que a medicina ela tem uma história que ela é muito marcada por interesses outros, mas a medicina que eu acredito e a que eu me proponho a fazer é uma medicina do encontro, é uma medicina da vida, da celebração da vida e da garantia de dignidade de vida e de qualidade de vida para todas as pessoas. Uma medicina mais orgânica, próxima das pessoas, que valorizasse o ser humano e não os materiais. Uma prática que pudesse ser sensível e acolhedora é o que Rafaela acredita e luta para conseguir todos os dias. Foi pensando nisso que, depois de formada, ela realizou 2 anos de medicina rural, atendendo no Agreste Pernambucano. Essa experiência foi essencial. O contato próximo com as comunidades impulsionou Rafaela a fazer uma especialização em medicina da família e comunidade.
a verdadeira paixão profissional da sua vida. Nessa rotina, ela pôde trabalhar diretamente com as comunidades e as equipes de saúde, direcionando as ações para a prevenção de doenças. A vida seguiu e em 2013 ela foi aprovada num concurso da UFPE, se tornando uma das primeiras professoras do curso de medicina do campus acadêmico do Agreste, em Caruaru. Faz parte de um grupo de professores que busca novos olhares para a prática médica. E não só isso, ela também foi uma das idealizadoras e a primeira coordenadora do Laboratório de Sensibilidades do curso que é ligado ao Núcleo de Ciências da Vida da UFPE. E foi muito inovadora no curso, foi uma experiência que foi premiada. Eu fui a primeira coordenadora do Laboratório de Sensibilidades. Nós temos outras pessoas maravilhosas, né, desse laboratório, e que essa inquietude por pensar uma medicina que dialogue de forma mais legítima com as pessoas e que pense sutil e tudo, configurou o Laboratório de Sensibilidades. O laboratório ele nasceu logo no início do curso. Um dos diferenciais do nosso curso de medicina foi a possibilidade da gente construir um currículo novo que dialogava com as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com inovações pedagógicas e com o que a gente mais acreditava na perspectiva dessa reinvenção da educação, né? E aí o laboratório de sensibilidade, dentre outras ações do curso e outros espaços do curso, ele é um espaço pedagógico que ele é bastante inovador e que ele trabalha o sutil da clínica, ele trabalha essa perspectiva do sentir, do saber sentir, né, dos elementos filosóficos, emocionais, que vão caminhando junto com essa construção desse ser médico, né, dessa identidade médica. O laboratório é um espaço pedagógico inovador que trabalha outras percepções dos estudantes durante a formação em medicina. A iniciativa foi tão pioneira que ganhou o primeiro lugar da região Nordeste do Prêmio InovaSUS, por ser uma inovação pedagógica para a formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde. Mas a trajetória de Rafaela cientista não se resume apenas à sua vida como professora. Ela tem uma participação ativa como médica de família e comunidade. No início da pandemia da Covid-19, Rafaela atuava na unidade de saúde do Morro da Conceição, bairro que fica na zona norte do Recife. Com o contexto pandêmico, toda a equipe da unidade precisou se reorganizar e estabelecer novas estratégias para o bairro. Inclusive, o trabalho realizado no Morro da Conceição rendeu até um artigo para o The New England Journal of Medicine, uma respeitada publicação científica voltada para a área da medicina. A gente fez uma organização, a gente fez uma rede, que agora essa rede existe, inclusive, a gente ajudou a montar ela no município, né? Mas a gente montou uma rede, inicialmente, como a gente não podia estar na casa das pessoas, né? E os agentes comunitários eventualmente moram perto das suas áreas adscritas, a gente montou uma rede de WhatsApp e fomos garantindo as prescrições medicamentosas, a assistência farmacêutica e a busca ativa de pessoas que necessitavam seguir com consultas médicas ainda naquele momento da reclusão maior, né, a partir dessa porta aberta junto com os nossos agentes de saúde. Então, a gente montou essa de forma artesanal, na verdade, naquele momento, a gente organizou e começamos a fazer uma curadoria de textos, né, sobre os primeiros textos que tinham uma informação mais acessível para a comunidade, sobre o que era a Covid, quais eram o material de educação em saúde, né? A gente produziu algumas coisas, fez curadoria de outras, o que era a Covid, do que se tratava, quais eram os cuidados que a gente precisava ter, não podia abrir mão, quais eram as recomendações, quando buscar atendimento médico, quando buscar a unidade de saúde, né, explicando que a gente estava nesse momento mais recluso, que a gente não estaria fazendo acolhimento, né, enfim, e disponibilizando essa rede telefônica para a construção do segmento do cuidado das pessoas que não podia parar. Então, os pré-natais, né, vários outros elementos eletivos, eles poderiam esperar, mas os pré-natais não podiam esperar, as pessoas que tomavam medicação, né, de forma contínua, não poderiam ficar sem suas medicações, então a gente conseguiu garantir essa assistência farmacêutica de todos e todas, e eventualmente também fazer outras orientações específicas conforme necessidade. Então a gente ia analisando caso a caso, família a família, a partir dessa rede que a gente montou já em março, né? E aí a gente registrou isso, inclusive
A gente ajudou o município de Recife a pensar, né, o Atende em Casa e essa linha mais remota de cuidado com as pessoas, garantindo que elas não ficassem desassistidas, mas que também pudessem ser ouvidas, né, com um pouco mais de segurança. E aí a gente conseguiu descrever essa experiência, né, aqui no Morro, e fizemos um artigo para o New England Journal. Inclusive, Rafaela e a equipe de saúde do Morro da Conceição participaram do documentário Quando Falta o Ar, que retratou o drama da pandemia no Brasil. Como um dos focos da narrativa, as ações e os procedimentos que a equipe realizou foram mostradas no longa que chegou a ser pré-selecionado para o Oscar 2023. Atualmente, Rafaela é coordenadora da Comissão de Residência Médica e também atua na supervisão da Residência de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde do Recife. É assim, incansável nos seus propósitos, que Rafaela Pacheco persiste fazendo ciência e atuando na formação de futuros profissionais. Mais do que isso, as suas diversas faces convergem para que a saúde valorize cada vez mais o ser humano. Eu penso que a coisa mais importante é que esses fazeres, eles são indissociáveis. E a minha atuação hoje é a materialização disso. Então, hoje, eu atendo, junto com os meus estudantes e as minhas estudantes, lá em Caruaru, numa zona rural. Eu também atendo e faço interconsulta com os nossos residentes, nossas residentes aqui, em várias áreas periféricas da cidade do Recife. E isso me nutre profundamente numa perspectiva de tecnologia de educação, numa perspectiva de tecnologia clínica, mas também numa perspectiva de tecnologia de afeto, né? E eu penso que isso é nutritivo para mim como professora, é nutritivo para mim como médica, como cidadã, como mulher, como pessoa. Então, eu acho que hoje, fazendo um pouco de cada coisa, muito embora isso seja bastante exaustivo, enfim, trabalhar em 2 cidades, né, e fazer uma atuação profissional que é intermunicipal, é estadual e é nacional, né? Então, é uma atuação científica que ficou maior, mas que também ela me propicia uma nutrição sobre todos os pontos de vista. Eu não consigo me ver hoje só atuando clinicamente, ou só dando aula, atuando como docente, ou só pesquisando. Então, todo esse universo me faz alimentar a minha pesquisadora, né? Mas também me alimenta como médica, me alimenta como mulher, me alimenta como mãe, me alimenta como cidadã, então, e produz as decisões e os olhares que eu tenho hoje. A história de Ana Paula Mello é um daqueles exemplos de como uma curiosidade foi decisiva para a construção da sua vida profissional. E, a partir disso, ela conseguiu desenvolver pesquisas que lançam um novo olhar para a sociedade. Mas antes de saber dos seus feitos, vamos conhecer Ana Paula. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, um pouquinho mais, passa um pouco do meu ombro. Eu estou usando óculos nesse momento, mas eu não uso ele a todo momento. Estou usando uma camisa colorida, tem tons de amarelo, azul, verde, vermelho. E estou, nesse momento, num ambiente que é um quarto da minha casa, que eu faço de escritório. Ele também tem paredes de tons diferentes, um cinza azulado, um azul mais escuro e branco. Tem alguns quadros na parede também aqui onde eu estou. Recifense de nascença, mas moradora de Maceió durante a infância, Ana Paula Mello sentiu a curiosidade de entender como se dão as relações humanas e as suas influências sociais e subjetivas. Quando uma pessoa da família precisou de atendimento psiquiátrico, essa curiosidade aumentou e ela decidiu que queria estudar aquilo na prática. Na época, com 15 anos, ela decidiu fazer psicologia como curso superior. Quando chegou o momento, prestou vestibular e foi aprovada em psicologia na UFPE. Durante o seu período de estudante, ela estagiou no Centro de Testagem e Aconselhamento para HIV e, a partir da convivência no lugar, começou a se interessar pelo que seria um dos seus focos de pesquisa, a sexualidade.
Quando se formou, ela seguiu na área profissional e começou a trabalhar no Serviço Municipal de Saúde no Recife. Ana Paula passou 7 anos atuando na saúde do município e, em paralelo, ela também trabalhou em ONGs e ingressou no movimento feminista, que despertaram interesse na temática de gênero. Assim que eu saio da graduação, fui trabalhar no serviço de saúde. E, ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava no serviço de saúde, eu fui trabalhar numa ONG aqui de Recife, chamada Instituto Papai. E eu participei de uma pesquisa lá com eles, que era uma pesquisa para ver os direitos sexuais e reprodutivos dos jovens. Nessa mesma época, eu começo a me mobilizar no movimento feminista aqui em Recife. Então, eu participo do Fórum de Mulheres de Pernambuco, né, com um movimento pessoal meu, de lutar pelo direito das mulheres de forma organizada. E o Fórum de Mulheres é esse espaço que eu me coloco como feminista, que eu aprendo a ser feminista, que eu luto pelo direito das mulheres. E isso não está separado da minha vida profissional. De certa forma, um engajamento pessoal, ele termina sendo mobilizador também para refletir sobre o mundo, né? Para refletir sobre como a gente faz ciência e que respostas a ciência pode dar para construir um mundo melhor também. Então, é a partir disso, basicamente, de entrar no Fórum de Mulheres de Pernambuco e ter participado dessa pesquisa sobre direitos sexuais e reprodutivos dos jovens, que o tema gênero e sexualidade ele vem para fazer parte da minha vida. Como Ana Paula também já tinha um interesse pela saúde coletiva desde os tempos da graduação, ela decidiu fazer mestrado aliando sexualidade, gênero e saúde. Durante o estudo que realizou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela pesquisou como os profissionais do Programa de Saúde da Família do Recife percebem as mulheres lésbicas no serviço. Para a dissertação, Ana entrevistou profissionais de saúde para entender como aconteciam os atendimentos às mulheres lésbicas nas unidades de saúde da família e procurou investigar se existiam orientações direcionadas a esse público. Após a conclusão do mestrado em 2010, ela continuou na área da pesquisa e também atuando no serviço. Como pesquisadora, junto com um grupo de pesquisa da UFPE, desenvolveu estudos sobre saúde da mulher, interrupção de gestação e aborto. E no serviço de saúde, atuou como sanitarista em uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e desenvolveu atividades na Secretaria da Criança e Juventude do Governo Estadual. Nessa secretaria, ela trabalhou no fortalecimento do sistema de garantias e direitos de crianças e adolescentes, inclusive atuando no projeto Escola de Conselhos, que promovia a formação de conselheiros tutelares e membros dos conselhos estaduais e municipais de direitos de crianças e adolescentes. Em 2014, a vida de Ana Paula deu mais um giro. Ela foi aprovada no concurso para se tornar professora de saúde coletiva no campus acadêmico de Vitória, aqui na UFPE. Já servidora da universidade, ela ingressou no doutorado em saúde pública na Fiocruz, Pernambuco, e decidiu estudar quais foram os impactos para as mulheres que tiveram filho com a síndrome congênita do Zika vírus. A sua tese chegou à conclusão de que o cuidado com a criança foi atribuído quase que exclusivamente às mães. Além disso, Ana Paula também identificou que muitas eram mães solo ou tiveram um relacionamento interrompido durante o processo de gestação e diagnóstico das crianças. Por isso, ela ressalta a importância de avaliar o impacto social da síndrome do Zika nas famílias atingidas. Além de se dedicar aos estudos das consequências do Zika, Ana Paula desenvolve outras pesquisas inseridas no campo do gênero. A Zika, de fato, desde 2015, quando a epidemia aconteceu, eu tenho me envolvido muito com essa questão. Desde lá, essa tem sido o meu principal foco de pesquisa, né? Sobretudo as mulheres dessas famílias, né? Então, essa tem sido a pesquisa maior. Mas eu tenho feito outras pesquisas menores, mais pontuais. Então, recentemente, a gente fez uma pesquisa em Olinda para ver a situação da violência contra as mulheres lá no município de Olinda, sobretudo quando a pandemia, né, e aí não mais de Zika, mas do novo coronavírus, né, ela eclode, como isso repercute na questão da violência naquele município, né? Porque, em geral, quando a gente escuta falar de violência contra as mulheres aqui no estado de Pernambuco,
os dados, eles ou são muito centralizados em Recife, ou eles são compilados por região, né? Então, a região metropolitana, o sertão, a zona da mata, mas a gente tem pouca visibilidade para os municípios, como é que é aquela situação concreta de quem mora ali naquele lugar. Tem delegacia, não tem delegacia? Quando ela é agredida, ela precisa sair daquele município para procurar atendimento, ela tem rede de apoio local, como é que é a estrutura do serviço de saúde para reconhecer ou acolher essa situação de violência, né? Então, a gente fez essa pesquisa em Olinda, a partir de uma provocação do Coletivo Mulher Vida, que é uma ONG que trabalha lá no município, e essa pesquisa a gente concluiu ano passado e está repercutindo lá em algumas ações da própria ONG e dessa interlocução com o poder público, né, de como melhorar a situação das mulheres no município. Mas, de fato, é a pesquisa de Zika, né, e a partir da minha pesquisa do mestrado também, da questão das mulheres lésbicas, que essa situação da sexualidade e do gênero, né, como grande área de pesquisa. Então, mesmo as pesquisas menores, elas sempre vão ter, na minha vida, uma interface com gênero, sexualidade e saúde, de alguma maneira, né? Já como professora, Ana Paula se destaca por trabalhar os temas de gênero, sexualidade e saúde no curso de saúde coletiva. Entre as disciplinas que ministra está a de gênero e sexualidade, uma cadeira muito procurada pelos alunos e essencial para a formação dos futuros profissionais em saúde. Mas Ana Paula não deixou aquela curiosidade de criança desaparecer. E isso a levou de volta para a sala de aula, só que dessa vez como aluna. Em 2021, ela ingressou na graduação em Ciências Sociais também na UFPE, sempre em busca de ampliar os seus horizontes e garantir novos conhecimentos. Afinal de contas, Ana Paula Mello é aquela cientista que todos os dias descobre uma nova maneira de ver a sociedade. Ou, como ela mesma diz, é uma cientista em construção que olha para a vida e quer tornar o mundo melhor. Essa é uma pesquisadora que está ainda se estruturando como pesquisadora, né? Então, como você disse aí, o meu doutorado eu concluí, né, há pouquíssimo tempo, se a gente pensar na carreira de cientista, então eu ainda estou embora a pesquisa esteja na minha vida há muito tempo, mas eu sou uma pessoa que tenho curiosidade sobre o mundo, e essa minha curiosidade, ela sempre está vinculada a algum aspecto da vida cotidiana e social. Esse é o tipo de pesquisa que eu faço e é o tipo de pesquisa que eu quero fazer. Refletir sobre o mundo como ele é, mas reconhecendo que como ele é uma construção histórica, cultural, que tem agência de cada um de nós, mas que tem estruturas rígidas também, que terminam modelando e dizendo para nós que certas coisas têm que ser de determinado modo, e a gente vê que não é assim, e que é possível transformar o mundo e fazer um mundo melhor, né? Então, eu tento ser essa cientista que olha para essas questões, mas eu tenho um desafio ainda nessa minha vida de cientista e professora, que é como essas pesquisas elas não ficam só nos artigos científicos e nas estantes da academia, mas como a gente pode, articulado com projetos de extensão e de sala de aula, de fato, exercer na prática, né, as possibilidades dos resultados que essas pesquisas trazem. Isso é uma coisa que eu ainda estou tentando estruturar na minha vida acadêmica a partir, né, de algumas aproximações com o serviço de saúde e montagem de alguns projetos de extensão para tentar fazer, de fato, essa ponte que a pesquisa, ela, de fato, a gente consiga ver na prática acontecendo, né? Nós temos certeza que é com mulheres como Rafaela e Ana Paula que a nossa saúde pública evolui. Quer saber mais sobre as nossas personagens de hoje? É só seguir a gente nas redes sociais. É @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Aproveita e segue também o nosso podcast. É só clicar no botão seguir que está aí na tela do seu trocador preferido. E fica de olho que tem mais coisa boa no nosso especial Elas da Ciência. No próximo episódio, vamos conhecer duas cientistas que estudam o povo negro no Brasil e meios de combater o racismo. O Desteoriza é um podcast da Diretoria de Comunicação da UFPE e também um projeto de extensão da mesma universidade.
Esse episódio teve produção de Jonas Lucas Vieira, pesquisa, entrevista, roteiro e apresentação de Marília Félix e Laís Ferreira, edição de Laura Marinho, pós-produção de Felipe Silva e design de Ludovico Soares e Sandra Chacon. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!